Amém, tá, amada igreja, com a santa paz do Senhor, amém? Amado, Jesus está aqui. A presença do Senhor está muito forte aqui. Quem já pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar? Glória a Deus, aleluia! Quero render graças ao Senhor por esta rica e santa oportunidade. Só Deus sabe o quanto eu ansiava por estar aqui. Eu já estive aqui outra vez, não para ministrar, só para louvar. E eu já pude sentir a graça. Amados, e quem faz com que esse ambiente fique com essa atmosfera são vocês. São a fé de vocês, são a adoração que são elevada ao trono da graça. Quando você glorifica em espírito e em verdade, a graça do Senhor, a glória, Ele invade o lugar. Aleluia! Eu quero honrar a vida do nosso pastor Cristiano. Muito obrigada pelo convite, Deus abençoe. Eu vinha falando no caminho para o evangelista Marco Antônio que a gente vê a graça de Deus na sua vida. És verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. Por isso que a gente vê o ministério, o Espírito Santo de Deus atraindo almas para este lugar. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa pastora Cássia, que não pôde estar aqui conosco, mas está aqui do lado. Deus abençoe a vida dela, a saúde dela, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui neste lugar. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Para quem não me conhece, quem não me conhece aqui, levanta a mão. Quem não me conhece, para quem não me conhece, eu sou a missionária Edna Souza, lá da Igreja Pão da Vida, da sede, a qual tem como os pastores, pastor Chico Chagas, pastora Jossanete. Eu deixo um abraço deles aqui para vocês neste dia de hoje. Estou acompanhada pelo meu esposo Bruno. Pode se levantar, para o pessoal ver que eu sou uma mulher de oração. Glória a Deus, esse aí foi um milagre que Deus também fez na minha vida. E é muita resposta de oração. Eu vendo o meu esposo me acompanhando hoje, fazendo o ídolo de Senhor juntamente comigo, porque um dia olharam para ele e disseram: esse aí não tem jeito. Mas só que quando o Senhor, Ele escolhe, porque eu sempre falo, amados e queridos irmãos, para você que tem alguém do seu lado, alguém que você está orando, que você está intercedendo, que você não tem mais esperança. Deus, Ele não une pessoas, Deus, Ele une propósito. E hoje eu faço parte desse propósito. Meu esposo, ele me impulsiona. Eu sempre falo que se não fosse o meu Pai Celestial, primeiramente, que tivesse me escolhido, e primeiramente o Senhor, segundo Ele, que sempre me incentivou, que sempre esteve ao meu lado, e hoje Ele está aqui comigo, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? E eu já peço que vocês abram as vossas Bíblias. Numa palavra, amados, eu guerreei contra o Espírito Santo, porque eu queria ministrar algo diferente hoje. Só que o Senhor, amados e queridos irmãos, Ele quer falar conosco hoje dessa maneira. E quem sou eu para não fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me manda? Quem sou eu para contender com a palavra que Ele quer falar hoje para com as nossas vidas? Aleluia. E o nosso Pai Celestial, amados e queridos irmãos, hoje Ele quer falar conosco sobre posicionamento, sobre você se levantar, sobre você estar na posição que o Senhor quer que você esteja. Então já peço que vocês abram as vossas Bíblias, por favor, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler apenas um versículo bastante conhecido. Glória a Deus, o versículo 17. Tenho certeza que todo mundo já leu esse versículo. Aleluia. Que presença maravilhosa, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, que eu espero você. Eu quero que você medite neste versículo hoje de uma maneira diferente.
Porque o Senhor, amados, Ele fala conosco de uma forma diferente todos os dias. Porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Eu já ministrei sobre esse versículo. Mas o que o Senhor falou comigo através dessa palavra foi de uma forma totalmente diferente. Uma forma que ele puxou mesmo o meu pé. Glória a Deus. Amém? Diz assim o texto sagrado: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Repita comigo: o Senhor será convosco. Diga amém por esta palavra, amados e queridos irmãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, esse texto ao qual nós acabamos de ler, e como eu já tinha falado, essa palavra eu tenho certeza que você já tem lido. Talvez até como eu também fiz uma vez, abri a Bíblia aleatoriamente e vi esta palavra e eu achava que tão somente eu tinha que esperar somente no que Deus poderia fazer. Somente no que Deus tinha falado. Só que a palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele diz que nós perecemos por não compreender as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente vê uma palavra e não vai ver o contexto, o porquê, o significado deste versículo, porque o Senhor estava falando com alguém através desse versículo. E o contexto dessa mensagem, amados e queridos, fala de um rei chamado Josafá. Josafá, ele era filho do rei Asa, e quando Asa ele morreu, Josafá ele ficou reinando no lugar do teu pai Asa. E o nome Josafá significa Deus julga, ou então o Senhor é juiz. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque ele andou primeiro nos caminhos retos, no caminho de Davi. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele não andou segundo ao povo de Israel. Ele não buscou a outros deuses. Mas antes disso, ele se posicionou e obedeceu a seus mandamentos. E não imitou, amados e queridos irmãos, as práticas do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel naquela época estava sendo um povo corrompido. Um povo, amados, de dura cerviz, que só queria ouvir o que eles queriam. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não queriam andar pelo caminho. Eles se desviavam. Mas a palavra do Senhor diz que Josafá, ele era fiel ao Senhor. E por ele ser fiel, o Senhor firmou o reinado dele. E ele era um homem próspero. Ele era um homem tanto próspero espiritualmente, porque a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Nós entendemos e compreendemos que quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, cuidando de guardar os teus mandamentos, nós não precisamos se preocupar com as bênçãos, porque elas nos alcançarão. Aleluia! E Josafá, amados, ele era um rei que ele tinha um exército muito grande. Um exército ao qual outros exércitos poderiam se levantar contra ele, mas ele não temia. Porque a palavra do Senhor diz, amados e queridos irmãos, que era um exército com mais de 1 milhão de homens. Glória a Deus. A palavra diz que só um comandante, com o nome de Adna, ele guiava, ele ia de frente de 300 mil homens. E mais outros comandantes, ou seja, fora os outros homens que estavam posicionados. Eles estavam posicionados nas cidades fortificadas de Judá. E como nós sabemos, Judá foi uma cidade que Josafá, ele tirou todos os altares.
Ele tirou tudo aquilo que o pessoal adorava, tudo aquilo que o pessoal glorificava. Ele limpou, amados, toda a idolatria, todo culto oferecido a outros deuses. Sabe por quê? Para Deus operar nas nossas vidas, nós precisamos limpar. Nós precisamos limpar tudo aquilo que está nos impedindo. Nós precisamos focar somente naquele que é o nosso Senhor. Aleluia! Muitas das vezes nós ficamos distraídos com coisas, com pessoas que impedem do Senhor agir nas nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia! Mas esse homem reto, esse homem que adorava somente ao Senhor, nós sabemos e compreendemos que quando nós decidimos a adorar somente ao nosso Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, o inimigo, ele não fica satisfeito. Você vira um alvo dele. Aleluia. E Josafá, ele era homem, ele era sujeito às tentações. E a palavra do Senhor diz que teve uma época, amados e queridos irmãos, que ele se alinhou a Acabe, o rei de Israel, por laços de casamentos. O inimigo, ele sabe muito bem como te pegar. Ele vem com os teus banquetes, porque ele sabe. Ele não sabe o que você pensa, mas ele lança os dados inflamados na sua mente. Ele sabe que nós somos fracos, limitados. Ele sabe que se nós não estivermos com os nossos pés firmados na rocha, nós perecemos, nós caímos. E não foi diferente com Josafá. E Josafá, ele se alinhou ao rei Acabe. Ambos casaram seus filhos. Amados, e é aqui onde o Senhor quer falar conosco, para a gente ter muito cuidado para não se corromper. Aleluia. A gente tem que ficar vigilante, porque não tem como nós servir a dois senhores. Não tem como, amados e queridos irmãos. Ou nós amamos ao nosso Pai Celestial, que tem amor e vida eterna para conosco. Aleluia. Ou nós não amamos. Sabe, fazer a vontade do Senhor não é só glorificar Ele, dando glória a Deus e aleluia. Amar ao Senhor é glorificar a Ele com as nossas atitudes. Quando nós fazemos a vontade do nosso Senhor Jesus, nós estamos falando para Ele que nós o amamos. Com que, irmã Edna? Com as nossas atitudes. Ou nós fazemos a vontade do Senhor, ou nós fazemos a vontade do inimigo das nossas almas, que quer nos ver cair, que quer nos ver perecer, que quer nos ver na sarjeta, num buraco, na mesmice, confundindo a nossa mente, dizendo que nós não conseguimos, dizendo que nós não podemos. Aleluia. Nós não podemos, amados e queridos irmãos, dormir espiritualmente. Estamos vivendo em um tempo ao qual nós dormimos espiritualmente, a qual nós achamos que nada está acontecendo porque está tudo calmo. Eu quero que você entenda uma coisa, que o mundo espiritual, amados e queridos irmãos, é mais real do que esse mundo físico que nós vivemos. Aleluia! Jesus Cristo, Ele fala lá no livro de Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. Vigiai e orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele continua dizendo para os teus discípulos: o Espírito na verdade está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. E a palavra do Senhor diz, amados, que por aquele rei, ele ia fazer laço, ele ia fazer aliança com o inimigo, com aquele que não poderia estar no meio dele, com aquele que ele nem poderia conversar, alguém que não confessava a mesma fé dele. Talvez Josafá, assim como muitos de nós, quando se aproxima de alguém que é contaminado, eu não estou falando, amados e queridos irmãos, que nós não podemos se achegar a pessoas que não confessam a nossa mesma fé, não.
Eu estou falando de pessoas que estão dentro da tua casa, ao seu meio, que está te contaminando, que está levando você a seguir a outros caminhos. Um exemplo: você foi chamada para abençoar. Você foi chamada para ser uma fonte de água doce. E por causa de alguém que está no teu lado, você tem amaldiçoado. Você tem falado mal. E o Senhor não te chamou para isso. Entenda uma coisa. Às vezes nós chegamos perto de alguém achando que ele vai fazer as nossas práticas, sendo que nós acabamos fazendo as práticas deles. Sendo que nós acabamos entrando no joguinho que o inimigo quer que a gente entre. Aleluia. A palavra do Senhor diz, amados e queridos irmãos, que Josafá, ele quase perdeu a vida, porque ele não ouviu a voz do Senhor. E eu te pergunto hoje: a quem você tem emprestado os teus ouvidos? Quanto tempo você tem passado ouvindo a voz do Senhor, ou ouvindo a voz de alguém que está sendo usado pelo inimigo para te envenenar, para te contaminar? Amados, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Nós sabemos que não são as pessoas, é o que estão nelas, é o que elas dão a liberdade de ser usado. É contra as potestades das regiões celestiais. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, amados e queridos irmãos, diz que Josafá foi na casa de Acabe. E chegando lá, o inimigo, ele sabe, e ele ofereceu um banquete para ele. E no meio daquele banquete, ele fez um convite para ele: vamos para uma guerra. E ele falou: peço-te que você consulte ao Senhor antes de nós irmos. Porque ele era um homem de Deus. Ele entendia que tudo que ele fosse fazer, ele tinha que consagrar ao Senhor. Ele tinha que colocar nas mãos do Senhor. Ele entendia que o que estava na vida dele, o que ele poderia fazer, não era do jeito dele, era da maneira que o Senhor falava com ele. E a palavra do Senhor diz que Acabe, ele levantou os teus profetas para profetizar, para falar. E aqueles 400 profetas que não eram segundo ao Senhor, disse que eles poderiam ir para aquela guerra. Josafá perguntou para ele mais uma vez: não tem nenhum homem de Deus que possa profetizar, que possa falar? E Acabe falou: tem, mas eu não gosto de ouvi-lo, porque ele profetiza contra mim. E o Senhor falou, e o Senhor disse, e a palavra do Senhor diz que aquele profeta foi usado pelo céu para dizer que aquela guerra já estava decretado, a desgraça de Acabe. E Acabe entendeu, porque ele sabia que o nosso Pai Celestial, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele não volta vazia. Mas mesmo assim, Josafá foi. E ele foi vestido de rei, com as suas vestes. Acabe não. Acabe, ele foi disfarçado, porque o inimigo, ele anda disfarçado. Ele não chega mostrando a tua face, não. Porque ele sabe que se ele mostrar a tua face, a gente foge. Então ele vai se disfarçar. E a palavra do Senhor diz que quando aqueles homens viram Josafá de longe, acharam que era Acabe, foram para cima dele. E chegando lá, quando Josafá viu, amados e queridos irmãos, que estava sendo atacado, que poderia ser o fim dele, a palavra do Senhor diz que ele clamou. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor socorreu ele e o desviou da morte. Aleluia! Aquele homem, amados e queridos irmãos, ele foi socorrido
o Senhor teve misericórdia dele. Sabe por quê? Porque aqueles que o Senhor escolhe, aleluia, o inimigo ele não pode colocar a mão. Os planos que o Senhor tem para a vida de alguém que ele escolheu, que ele separou, não pode ser impedidos. Glória a Deus. Sabe por quê? A palavra ela nos diz, o salmista ele fala: os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de todas as tuas angústias. Glória a Deus. E ele continua dizendo: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aí ele continua dizendo: dos que têm um coração aquebrantado e contrito, conectado com o trono da graça, aleluia. E Josafá, ele clamou, e o Senhor chegou com livramento. Davi, ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E só quem passou pelo vale da sombra da morte entende o significado desse contexto. Amados, vocês estão diante de uma mulher que um dia passou pelo vale da sombra da morte. Vocês estão diante de uma mulher que para o mundo não tinha mais jeito, que quem olhava dizia assim: essa aí vai morrer logo. Só que quando o Senhor ele nos escolhe, antes que nós fôssemos geradas no ventre da nossa mãe, aleluia, antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, ele já tinha nos escolhido, ele já tinha nos separado, ele já tinha nos designado, ele já sabia o propósito que tinha para conosco. E eu pude passar por essa experiência de Josafá. Eu não sei se vocês aqui sabem deste testemunho, já falei diversas vezes, amados, mas é um testemunho que arde no meu coração. É um testemunho que eu vejo a misericórdia de Deus sobre a vida de alguém que nem sequer lembrava mais dele. E quando foi em 2018 para 2019, nós estávamos em um carro seguido para outra cidade. E eu estava, amados e queridos irmãos, já em um contexto no fundo do poço na minha vida. Porque antes alguém já tinha sido usado lá em uma cidade em qual eu estava, dizendo que eu iria chegar no fundo do poço. Uma mulher de Deus chegou em um lugar ao qual nós estávamos se preparando para beber. E ela chegou para mim, olhou para mim e disse: eu estava te esperando. E quando a gente é do mundo, a gente não crê no que Deus fala através de outras pessoas. Ela olhou para mim e ela disse assim: você vai chegar no fundo do poço, mas Deus tem uma promessa na tua vida. Ele vai te levantar, Ele vai colocar alguém na tua vida, que esta pessoa vai te ajudar muito. Eu vejo você em uma casa muito linda, em uma mesa muito linda, uma mulher sentada na sala e crianças correndo no meio da casa. Falando isso para uma mulher que nem sequer casar queria. Só que o Senhor, amados e queridos irmãos, já tem um plano para a minha vida. E naquele ano, foi o ano em que o inimigo, ele queria levar a minha vida. Porque eu estava em um estado que todos os dias eu bebia. Eu trabalhava de manhã e bebia de noite. Eu estava em uma profunda depressão, onde todos os dias eu pedia a minha morte, eu queria morrer. Quem me via nas ruas, me viam lá, alegre, mas quando eu chegava em casa eu queria a morte. E ele viu que eu não tinha forças para tirar a minha vida.
E foi um certo dia que eu entrei dentro do carro e nós fomos para outra cidade. Dentro desse carro estava minha irmã e o esposo dela. E eu estava no banco da frente e outra pessoa estava dirigindo esse carro. E nós estávamos indo da minha cidade para outra cidade. E quando nós estávamos no meio do caminho, o carro capotou diversas vezes. E quando esse carro, amados e queridos irmãos, capotou diversas vezes, eu estava de cinto de segurança. As outras pessoas foram arremessadas para fora. Minha irmã foi arremessada para fora. O esposo dela foi arremessado para fora. E ele infelizmente veio a óbito. E o motorista foi arremessado para fora. E eu fui a única que fiquei dentro daquele carro. E a minha morte foi anunciada. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E chegou a notícia, amados e queridos irmãos, lá em Natal: Paula, sua irmã está morta, o seu cunhado está morto. Chegou a notícia lá para minha mãe: Edna está morta. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o único clamor, o último clamor que Deus poderia ouvir era o meu. Pois eu estava perdida. Mas Ele não vê a nossa aparência, Ele vê o nosso coração. E eu me recordo que eu estava dentro daquele carro, de cabeça para baixo. Quando eu abri os meus olhos, depois de muito tempo, as pessoas estavam lá fora aguardando para virem pegar o meu corpo. E quando eu abri os meus olhos, a primeira coisa que Deus me mostrou foi o céu. E quando eu vi o céu, eu disse: meu Deus, meu Deus. E eu senti como se fosse uma mão me dando forças por trás. Aleluia. E o Senhor me tirou de dentro daquele carro sem nenhum osso quebrado. Ele me tirou e eu saí andando. E as pessoas que estavam lá fora ficaram sem acreditar. Porque, amados e queridos irmãos, porque o Senhor, Ele estendeu a mão para aquele que te clamou. Aleluia. Ele ouve o nosso clamor, amados e queridos irmãos. Quantos livramentos o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, porque Ele se compadece, Ele tem misericórdia, porque nós não ouvimos a voz dEle, mas Ele vai lá e nos livra. Glória a Deus, porque Ele sabe. Nós temos os nossos planos, mas o Senhor, Ele tem plano maior. Para Acabe e Josafá, ali era morte, mas Deus tinha vida. Para Acabe, ali se encerrava o que Deus tinha na vida de Josafá, mas para o Senhor iria ser uma grande obra na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque é Ele que diz: pois eu bem sei. Nós não sabemos, amada igreja, mas Ele diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Glória a Deus. Ele tem planos maiores, melhores.
está pensando em desistir, achando que acabou, o Senhor está falando: eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho vida, 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 vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, amados, depois desse livramento que Josafá ele teve, a Bíblia diz que se levantou um exército inimigo. A Bíblia diz que se levantou um exército inimigo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. O exército inimigo se levantou contra a vida de Josafá e avisaram a ele. Glória a Deus. Avisaram a Josafá que vinha para ele um exército enorme contra ele, o exército edomita. Glória a Deus. A Bíblia diz que Josafá, amados e queridos irmãos, ele teve medo. Nós temos medo sim, quando as guerras se levantam, quando nós achamos que nós vamos vencer com as nossas próprias armas. Mas a palavra do Senhor diz que Josafá, ele não foi procurar ajuda com o exército da direita, ele não foi procurar ajuda com o exército da esquerda, ele foi procurar ajuda com o Senhor dos exércitos. Aleluia! A palavra do Senhor diz que aquele rei, ele se posicionou. Glória a Deus. Ele se posicionou, amados e queridos irmãos, com que, irmã Edna? Com jejum, com oração. Deus está perguntando hoje para você: você tem se posicionado? Você tem se levantado? Você tem pedido? Você tem clamado? Você tem entregado aquele que pode resolver por você? Aleluia! E a palavra do Senhor diz que por ele ter se levantado, por ele ter orado, por ele ter jejuado, e ele estava em um ambiente com todo aquele povo reunido, com o povo de Judá, a palavra do Senhor diz que antes que ele terminasse de orar, Deus está dizendo hoje aqui para você: você está pensando que eu não estou ouvindo? Você está pensando que eu não estou vendo? Aleluia. Porque ainda não aconteceu nada, porque você ainda não viu nada. Você acha que eu não estou trabalhando? Você acha que eu não estou preparando? Aleluia. Ele diz: eu trabalho por aqueles que em mim confiam. Eu trabalho por aqueles que em mim espera. Nós não fomos chamados para viver pelo que vemos, nós fomos chamados para viver pelo que nós cremos, amados e queridos irmãos. E o Espírito do Senhor desceu sobre alguém, descendente de Asaf, amados e queridos irmãos. Aleluia. Deus tem usado quem você menos imagina para falar com você. Glória a Deus. E o Espírito do Senhor desceu sobre aquele homem, sobre Jaziel. E a palavra do Senhor diz que ele falou este versículo ao qual nós acabamos de fazer menção: nesta peleja não tereis de pelejar. Ele diz: parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor está convosco. Aleluia. Ele está conosco, amados e queridos irmãos. Ele não nos abandona. A palavra do Senhor diz que o Senhor deu uma estratégia para Josafá. Para que, irmã Edna? Selecione homens e vá adiante daqueles que estão armados. Meu Deus, meu Deus. Muitas vezes o Senhor pede para nós fazermos coisas loucas. Quando nós estamos cansados, Ele pede para a gente adorar. Quando a gente está oprimido, Ele pede para a gente glorificar. Quando a gente está desistindo, Ele pede para a gente exaltar. Aleluia, aleluia, oh aleluia.
E a palavra do Senhor diz, amados e queridos irmãos, e o que eu acho mais lindo é que Deus trabalha no impossível. A palavra do Senhor diz que aqueles homens foram adiante dos que estavam armados com lança, com escudo, com toda a arma carnal, toda arma que via, e eles iam adiante daquele exército, e ele dizia: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a palavra do Senhor diz que quando eles adoravam, que quando eles glorificavam, o Senhor foi adiante, desbaratou os inimigos. Aleluia! Sabe o que o Senhor está falando para você hoje, amada igreja? Se levante, se posicione, que eu cuidarei por você. Fique na brecha, não tenha medo, porque eu que vou adiante de você. Ninguém vai te impedir, ninguém vai te parar. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo, aleluia. Como Ele diz: não temas, porque eu sou o teu Deus, aleluia. Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. E se a mão do Senhor está te sustentando, quem poderá te impedir? Aleluia, glória a Deus. Quem tem propósito com o Senhor, amada igreja, é você, não é o inimigo, não. Quem tem aliança com o Senhor é você, não é o inimigo, não. Eis que o Senhor, Ele não quebra aliança. Guarda essa palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Dá tempo eu ministrar esse louvor? Eu quero ministrar um louvor na tua vida. Você que foi chamado, você que foi escolhido, você que está com medo, aleluia, glória a Deus. Podeis ficar de pé?